Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, com a convocação do conselheiro substituto doutor Alberto para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi aprovada a resolução administrativa de relatoria do conselheiro Rodrigo Siqueira, referente à campanha de neutralidade político-partidária no âmbito do TCE-AL. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Passou-se, então, a ordem do dia. Relator conselheiro Otávio Lessa, TC 7109-2019, denúncia aprovada acórdão 75 e TC 7850-2023, prestação de contas de governo municipal, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 10055-2010, entre outros, totalizando 3 processos que tratam de denúncia, aprovados acórdão 76 a 78. Relator Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6657-2015, entre outros, que tratam respectivamente de consulta, solicitação, informação e representação, aprovados acórdão 79 a 81. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 4974-2024, representação, e TC 4010-2024, consulta, aprovados acórdãos 82 e 83. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 19583-2023 e TC 1290-2022, ambos que tratam de representação, retirados de pauta. TC 3096-2022, entre outros, totalizando 7 processos que tratam de representação, aprovados acórdãos 84 a 90. Em todos esses processos, vencido o voto divergente do relator Anselmo Brito e vencedora a proposta de voto do relator. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra facultada, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Concedo a palavra a Vossa Excelência na hora do expediente. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, obrigado. Ilustre membro do Ministério Público, oficia junto a este tribunal, este plenário. Excelência, eu tenho 2 processos para minha relatoria. Posso destacar isso aqui? O primeiro deles é o processo 10.410 de 2016 e o outro é o processo 5063 de 2024. Eu irei começar relatando pelo processo mais antigo, de 2016. Este processo trata de uma consulta, levada a efeito pelo gestor, do município de Viçosa, lá nos idos de 2016, solicitando o posicionamento do Tribunal de Contas sobre a possibilidade de regulamentação e regularização de verba de incentivo do Programa de Saúde da Família para pagamento dos profissionais em período que antecederia as eleições. Formando a sua ideia,
com o seguinte texto: se algum município vier pagando alguma verba a título de incentivo sem regulamentação, é possível editar a lei regulamentando e, consequentemente, regularizando a situação durante o período compreendido entre 6 meses que antecedem o pleito e a posse dos eleitos, levando-se em conta a vedação do artigo 73, 8º da Lei das Licitações. A presidência, em setembro de 2016, fez os encaminhamentos de praxe. Em outubro também desse mesmo ano, o processo foi ao gabinete dos auditores, na sequência ao órgão ministerial, que em janeiro de 2018 se manifestou a respeito. Em agosto de 2019, os autos foram Em 2019, os autos retornaram ao nosso gabinete de desculpe. Durante sua análise, constatou-se a necessidade de averiguar a persistência. Acredito que essa data aqui esteja equivocada. Primeiro de... sim, acho que é isso mesmo. Em 2019, o processo retornou aos gabinetes ao gabinete, e havendo necessidade de se verificar a persistência da dúvida levantada, foi oficiado a municipalidade a respeito, tendo o protocolo depois certificado, que não houve manifestação por parte daquele. Derradeiramente, o processo foi novamente ao Ministério Público, que se manifestou a respeito da consulta, e este é o singelo relatório, senhor presidente. Uma manifestação sucinta, mais recente, do Ministério Público de Contas, no sentido do arquivamento, tendo em vista que essa consulta ela é datada de 2016 e entendeu-se por bem instar o gestor a se manifestar em relação à persistência dessa dúvida em fevereiro deste ano, e como ele não se manifestou, o Ministério Público entendeu por bem manifestar-se pelo arquivamento. Então, eu vou aqui nesta oportunidade reiterar a manifestação ministerial. Eu parecer, senhor presidente. Relator, por favor. Senhor presidente, na verdade, como eu já expliquei aqui no relatório, foi isso que foi verificado, tendo em vista que talvez não subsista, mas a necessidade de resolução, até por uma questão do lapso temporal, eu também trago o meu voto no sentido de que nós façamos o arquivamento da consulta. Fora isso, eu até entenderia, mesmo o Ministério Público e o Gabinete dos Auditores tendo adentrado o tema, que pela própria pergunta que foi feita, pareceu-me algo a tratar de situação concreta, mas isso não é o elemento primordial para a minha tomada de decisão, é apenas argumentos acessórios, senhor presidente. E, em função disso, a minha manifestação nesse sentido, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria-se de com a palavra, conselheiro. Excelência, eu trago agora o processo 5063. Este é de 2024. É uma denúncia, representação formulada por, espero até aqui pronunciar de forma correta o nome do denunciante. Werdley Tiago Silva Amaral, em face do prefeito, do gestor de Santa Luzia do Norte, no exercício de 2024, e também da empresa
Samuel do Nascimento Silva Eireli, entre parênteses, Anjos Engenharia, por suposta falta de acesso aos contratos firmados entre os denunciados, representados, e por possível violação dos princípios da administração pública em decorrência dos valores firmados nas contratações procitadas, quando comparados a contratos promovidos por outros municípios do Estado. Na peça inaugural, denunciante e representante indica que incessantemente o denunciante, seja por requerimentos na Câmara de Vereadores, seja por consulta no portal da transparência do município de Santa Luzia do Norte, tentou obter cópias dos contratos entre os demandados, mas não obteve. O máximo que o representante conseguiu acessar foram os pagamentos do município de Santa Luzia do Norte, à empresa Anjos Engenharia, mas que, por si só, Vossa Excelência demonstra total desrespeito à razoabilidade e à proporcionalidade, cuidando-se de caso patente de violação da moralidade administrativa, moralidade pública, ver que os cidadãos do município de Santa Luzia do Norte pagaram mais de 10.200.000 reais por serviços que outros municípios gastariam muito menos, conforme ficará lá abaixo. Em abril de 2024, os autos vieram ao nosso gabinete, tendo sido encaminhada à presidência para o seu juízo de admissibilidade e remetido ao Ministério Público também nesse mesmo mês. O órgão ministerial manifestou, está complicado hoje, através do parecer 1625 de 2024, nos termos que o doutor Ricardo com certeza irá declinar. Então, Excelência, assim, esse é meu relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras conselheiros, conselheiras, nos autos houve manifestação ministerial relativa a essa representação de um vereador do município de Santa Luzia do Norte, que, em linhas gerais, ele discute a transparência municipal. Em relação à questão do portal também, não haveria uma divulgação das informações de maneira clara, inclusive uma diligência feita pela procuradora, ela verificou até que a informação constava, mas havia uma falha quanto à transparência em razão da dificuldade de se acessar, mas ela não se restringe a isso, até porque se tratasse apenas da questão do portal, eu acredito que enquadraria naquela resolução recentemente aprovada, né, que estabeleceu, eu acho que acredito até agora em junho, julho, uma avaliação ampla, né? Mas ela não trata apenas disso, ela trata também de uma omissão da Prefeitura em relação a diversas cobranças específicas, requerimentos direcionados pelo parlamentar diretamente e sem que haja resposta. Então, nessa manifestação, a colega ela pugnou aqui pela postergação da admissibilidade para que fossem realizadas duas diligências prévias. A primeira, notificação do gestor para que ele se manifestasse acerca dessas alegações de sonegação de documentos, enviando ao Tribunal de Contas cópia integral do procedimento, e também que ele se manifestasse sobre a economicidade da contratação, tendo em vista que o objeto de contratação é de empresa de engenharia relacionada à iluminação pública no valor de R$ 2.300.000. Não consta indícios nos autos de qualquer irregularidade, no entanto, em razão do valor expressivo, a colega entendeu por bem também fazer essa diligência prévia à manifestação de admissibilidade. Então, em suma, senhor presidente, a manifestação ministerial é no sentido de que essas diligências sejam realizadas e, posteriormente, seja avaliada a admissibilidade desta representação. É o parecer. Relator, por favor. Excelência, nesse processo, eu já aqui pedindo venha para ressaltar a questão da competência, no que pertine à admissibilidade, eu aqui levando em conta principalmente
essa questão da transparência, que o tribunal já tem normativo tratando isso e apenas precisa ser levado a efeito. Trouxe o meu entendimento um pouco diferente do órgão ministerial nesse sentido, em relação à questão da transparência, não conhecer da denúncia e arquivá-la. Por outro lado, Excelência, o vereador, ele, de fato, é o titular do controle externo. Tanto ele quanto a própria Câmara teria os elementos, os instrumentos necessários para as providências que não necessariamente desafiar o Tribunal de Contas para que assim o fizesse. E nesse sentido, Excelência, eu reforço o meu entendimento que neste processo, tendo em vista que o Tribunal já tem aí algo voltado para se fiscalizar os portais das transparências, onde essas informações poderiam ser encontradas, e a competência própria do titular do controle externo em ter seus instrumentos de atuação, eu fortaleço meu entendimento pelo não conhecimento da representação e seu arquivamento. São esses as minhas razões de decidir, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Eu acabei não escutando direito o voto do conselheiro relator. Estava um pouco baixo aqui o microfone, mas eu entendi pelo arquivamento, não foi? Arquivamento. Eu também acompanho o voto de Sua Excelência, até mesmo porque o município ele tem menos de 10 mil habitantes. Então ele se enquadraria lá no parágrafo 4º do artigo 8º, que dispensa, né, a obrigatoriedade da municipalidade ter um portal de transparência. Com relação às prerrogativas do parlamentar, eu concordo também, é um interesse individual que ele tenha as ferramentas judiciais adequadas para perseguir em juízo, de modo que eu acompanho o voto relator, senhor presidente. Continue a discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, sem mais pauta para o dia de hoje, Excelência. Retornando então para a conselheira Maria Cleide para relatar. Presidente, eu solicito a inversão de pauta, se posso ficar por último, por gentileza. Ok. Obrigado. Conselheiro Rodrigo, por favor. Presidente, eu não tenho pauta. Conselheira Renata. Antes de passar para Vossa Excelência, conselheira, só um segundo, é que a assessoria da conselheira Rosa nos traz aqui a informação de que ela não participará da nossa sessão, em função dela estar participando de um velório do ex-prefeito da cidade natal dela, Limeira do Anadia, o senhor Sebastião Vieira. Portanto, ela justifica a ausência em função desse compromisso do município. Por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público, trago a essa Corte de Contas 2 processos para relatar hoje. O primeiro é o processo TC 15003-2012, que trata de representação autuada perante essa Corte de Contas pelo Ministério da Previdência Social por meio do despacho decisório 111/2012, referente à auditoria realizada diante da ausência de repasses previdenciários pela Prefeitura Municipal de Maragogi no período de junho de 2008 a março de 2012 ao Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões do município de Maragogi. A referida auditoria resultou no processo administrativo número 96/2012 e as regularidades indicadas referem-se à ausência de repasse integral ao regime próprio de previdência das contribuições devidas de 2009 a 2012 pela Prefeitura, no montante de R$ 3.145.364 e pela Câmara Municipal, no montante de R$ 27.249, bem como o excesso de gastos com despesas administrativas no importe de R$ 83.799, R$ 119.667 e R$ 90.820, correspondente aos anos de 2009, 2010 e 2011.
A representação foi protocolada nessa Corte de Contas em 2 de novembro de 2012 e distribuída ao conselheiro Otávio Lessa, responsável pelo biênio 2011-2012, e encaminhados ao gabinete da Presidência em 16 de abril de 2018, que concedeu o juízo positivo de admissibilidade. O Ministério Público de Contas, em 18 de junho de 2018, exarou o parecer 1396-2018, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, com entendimento pela admissibilidade da representação, solicitação de diligências ao município de Maragogi, em especial informação sobre a existência de débito previdenciário e manifestação da diretoria competente. No dia 15 de 5 de 2021, na sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi protocolado o acórdão número 2/128/2021, conhecendo da representação, citando os ex-gestores, indiciados e o gestor atual, para apresentar informações acerca da regularização dos débitos. Foram expedidas citações aos gestores, contudo, apenas o ex-prefeito, o senhor Fernando Sérgio Lira Neto, enviou resposta informando sobre o parcelamento dos débitos previdenciários em 200 parcelas, bem como que o município, por via judicial, obteve o certificado de exclusão de irregularidades junto ao sistema de informações, CADPREV. Diante da manifestação do ex-gestor, os autos foram enviados novamente ao Ministério Público de Contas, que apresentou parecer 3597/2022, da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, com entendimento pela prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público ratifica a manifestação havida nos autos, nos termos do parecer 3597, pela prescrição. É o parecer. Relatora, por favor. O processo ficou sem resolução. Passo a análise, senhor presidente. O processo ficou sem resolução de mérito por cerca de 9 anos após as irregularidades, ultrapassando o prazo de 5 anos para a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente. Dessa forma, apresento o voto com fundamento na súmula 1/2019 do Tribunal, por analogia à Lei Federal número 9.873, e nos artigos 1º, 2º, 4º, 8º e 11 da Resolução Normativa número 14/2022 do Tribunal, decido receber a presente representação e conhecer do seu inteiro teor, reconhecer a incidência da prescrição punitiva, conforme regramentos legais, bem como a falta de interesse público diante do lapso temporal apresentado, cientificar os gestores, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão no Diário Oficial. Não voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Renata. Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Por favor. Do voto da relatora, mas unicamente para manter minha coerência de posicionamento a respeito desses processos previdenciários, porque aqui, como houve um parcelamento, reparcelamento, isso atraiu acessórios. Então, desses acessórios, eu verifico que, até peço, se o valor aqui estiver equivocado, por favor, até me corrijam. Do valor em que houve o parcelamento, reparcelamento de R$4.140.000, arredondando, esse valor, 2.200.000, eles dizem respeito a juros e correção monetária. Em sendo assim, excelência, não que eu verifique aqui que haja alguma ação dolosa, mas como a gente tem a competência para narrar os fatos e encaminhar para os atores competentes, nesse sentido, aqui, de forma indiciária, eu posso ver que há algum dano nesse atraso que gerou esse parcelamento, reparcelamento, atraindo juros e correção monetária. É nesse sentido que eu, como faço, conselheiro Renato, em todos os processos, eu até recentemente eu voto com o conselheiro Alberto, eu voto no sentido de que nós acolhamos a representação para fazer esta apuração em específico. Se
o ator competente entender que não houve uma ação dolosa, não processo, mas a nossa competência de narrar a situação por nós deslumbrados, essa se mantém, senhor presidente, ao meu sentir. Nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Alguém acompanha o voto divergente do conselheiro Anselmo? Então fica vencido o conselheiro Anselmo. Fica vitorioso o voto originário da conselheira Renata. Conselheiros, continuam com a palavra. O próximo processo que irei relatar é o TC 8182-2023, que trata da prestação de contas de governo do município de Junqueiro, referente ao exercício 2022, cujo responsável é o senhor Cícero Leandro Pereira da Silva, prefeito em exercício. A DEFAFON, representada pelo agente de controle externo, senhor Lucas Nogueira Frota, conduziu a análise dos autos e emitiu o relatório 23/2023, opinando pela irregularidade das contas devido a inconsistências e impropriedades na área de previsão orçamentária, créditos adicionais, inconsistências contábeis e extrapolação do limite máximo em despesa de pessoal. Em sequência, foi expedido o despacho 3643 da DEFAFON, que determinou a convocação do prefeito para manifestar-se nos autos. Em 17/10/2023, o senhor Cícero Leandro Pereira da Silva, por meio do ofício, forneceu explicações sobre as observações feitas pela diretoria técnica. Em ato contínuo, o agente de controle externo da DEFAFON emitiu um novo relatório, 33/2023, no qual analisou a manifestação do gestor e concluiu pela regularidade com ressalvas. Em sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 577/2024, da lavra do procurador Ricardo Schneider, no qual se manifestou pela regularidade com ressalvas. E, além disso, cabe ressaltar que suscitou a questão da preliminar de nulidade devido à ausência de manifestação conclusiva por parte do titular da unidade técnica, que descumpriria a lei orgânica do tribunal. Por fim, os autos foram recebidos neste gabinete em 31 de janeiro de 2024 e permaneceu até a presente data. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, conselheiras, no caso, trata-se de prestação de contas relativas à Prefeitura Municipal de Junqueiro, exercício de 2022, em que o Ministério Público de Contas suscita preliminares e também se manifesta quanto ao mérito. Em relação às preliminares, que nós reiteramos já na linha do que já foi mencionado em outras oportunidades, mas em cada processo a gente precisa reiterar o ponto enquanto não houver uma solução definitiva, na perspectiva da instrução ser encerrada nos termos da conformação das unidades técnicas ao entendimento do Supremo, da Tricom e assim por diante. Então, o Ministério Público reitera na oportunidade essas preliminares até que haja uma solução definitiva. Quanto ao mérito, o Ministério Público entendeu que dos achados identificados, nenhum deles seria suficiente a ensejar a irregularidade das contas. Então, a manifestação aqui é pela regularidade com ressalvas. Então, serei breve quanto ao ponto, apenas para destacar as ressalvas que foram apontadas pelo Ministério Público. A primeira ressalva seria a previsão na lei orçamentária de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, né, aquelas autorizações para remanejamento, transferências e assim por diante. Também a ausência de atualização da receita inicialmente prevista no balanço orçamentário, após a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, em inobservância ao que determina o manual de contas aplicadas ao setor público. Também verificou-se que as informações de resto a pagar do relatório resumido de execução orçamentária estão inconsistentes com aquelas apuradas no balanço orçamentário e no balanço financeiro. Além disso, disponibilidade de caixa líquida insuficiente, quando considerados os valores inscritos em resto a pagar processados e não processados, e também a quantidade de valores restituíveis. Então, quando se considera esses valores restituíveis, não haveria essa suficiência. Insuficiência também da atuação do órgão de controle interno, por não observar todos aqueles pontos de análise que são obrigatórios. Autorização excessiva para o uso de créditos adicionais por anulação de despesa, né? O Ministério Público tem defendido aqui uma limitação máxima de 30%.
falhas de planejamento na estimativa da arrecadação municipal e também a frustração de receitas com a baixa arrecadação do IPTU. Então, em razão disso, o Ministério Público também ele requer ao final várias determinações para a correção dessas irregularidades, recomendações, dentre elas a de limitação do uso de créditos adicionais em 30%, observância também dos prazos para alimentar as plataformas do CIOP e do CIOPS e outras determinações complementares de ordem interna para que haja o acompanhamento perante a Câmara Municipal do julgamento das contas. É o parecer, senhor presidente. Relatora, por favor. Presidente, considerando o entendimento já firmado pela Corte de Contas nos pareceres prévios já aprovados no âmbito dos processos de prestação de contas de 2022, nos quais o MPC levantou a mesma questão e foi rejeitado por esse colegiado, eu voto pelo não acatamento da preliminar e prosseguimento com a análise dessa prestação de contas, em observância aos princípios da isonomia e segurança jurídica. Conselheira, eu acho que isso já está assim, muito esclarecido com relação a essa preliminar. Nós estamos em tratativas assim, bem evoluídas, inclusive com encaminhamento à Assembleia Legislativa para que nós possamos fazer essas devidas correções. Inclusive, o Ministério Público, na figura do seu Procurador-Geral, tem acompanhado essas tratativas, inclusive com a associação dos auditores nacionais, de forma que nós estamos nessa tratativa. Eu gostaria, inclusive, até para não citar mais demandas sobre um tema que está já esclarecido e em andamento, eu, sinceramente, acho que a gente não devia nem tratar mais dessa preliminar e Vossa Excelência pode continuar com a relatoria. Por favor. A situação, senhor presidente, ainda não está perfeitamente resolvida. Eu queria só consignar o meu voto, que todos sabem que eu sempre adiro essa preliminar na forma em que entendo semelhantemente a atuação do órgão ministerial, em particular do Dr. Ricardo, só para consignar que é no sentido de, no meu voto, a preliminar do seu acolhimento, para ficar registrado em atos. Eu posso escolher os votos, então, de Não, eu acho que era só... Só ressalva. Só para ficar consignado, porque o procedimento, você já deixou bem claro no começo, e de fato é isso que acontece mesmo. Conselheiro, por favor. Com relação à transparência e controle interno, o município atende aos requisitos da Lei de Acesso à Informação e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, a prestação de contas de 2022 não consta no site da municipalidade. E em relação ao relatório de controle interno, o relatório deixou de abordar 2 dos 16 itens exigidos, que não houve comprovação de que os servidores que atuam no órgão são efetivos. Com relação à análise dos instrumentos de planejamento orçamentário, o PPA, LDO e LOA do município foram elaborados de maneira harmônica. A LOA estimou a receita e fixou despesa no montante aproximado de R$ 189 milhões de reais. Além disso, autorizou a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar para a utilização dos recursos decorrentes do superávit financeiro e excesso de arrecadação, até os limites apurados, recursos de anulação parcial total de dotações até o limite de 40% e de operações de crédito até o limite de 20%. Embora a diretoria técnica tenha mencionado a situação que o gestor, com relação a... Verificou-se que no artigo 5º da LOA autorizou o Poder Executivo a realizar remanejamentos, transposições e transferências, o que descumpre a Constituição Federal. Porém, embora mencionado pela diretoria técnica, não foram apresentadas justificativas sobre o assunto e, não obstante, não constatou que houve efetiva realização dessas operações. Com relação à análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial, o Poder Executivo promoveu aberturas de créditos adicionais no montante de R$ 79 milhões de reais, sendo aproximadamente R$ 66 milhões de reais provenientes de recursos de anulação de dotações, o que corresponde a 34,89% das dotações e cerca de R$ 13 milhões de reais de excesso de arrecadação. Através do balanço orçamentário, verificou-se que a administração
municipal arrecadou aproximadamente R$ 157 milhões, o que corresponde a 83% do valor previsto na LOA, e uma insuficiência de arrecadação de aproximadamente R$ 31 milhões. Com relação à dependência do município quanto às transferências estaduais e federais, revelou que 70% do total arrecadado são provenientes de transferências da União e do Estado. Com relação a restos a pagar, ao examinar o balanço financeiro, constatou-se que o órgão inscreveu em restos a pagar um montante de R$ 4 milhões, dos quais 749 mil correspondem a não processados e 3 milhões a processados. Com relação à análise do resultado financeiro, o balanço financeiro revela o aumento do saldo financeiro da municipalidade em relação ao ano anterior, positivo em R$ 274 mil. A análise do resultado patrimonial constatou-se que o município registrou um superávit patrimonial de aproximadamente R$ 37 milhões em 2022, somando o resultado de exercícios anteriores, atingiu o valor de R$ 27 milhões. E é relevante observar que a conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresenta um saldo negativo de aproximadamente R$ 142 mil. Esse fato chama atenção, pois um passivo negativo geralmente indica um ativo. Assim, essa situação pode ter sido causada por um erro de cálculo ou de lançamento, resultando em uma imprecisão nos registros patrimoniais. Com relação ao superávit de déficit financeiro, confronto entre o ativo e o passivo financeiro do exercício encerrado, resulta um déficit financeiro da ordem de R$ 10 milhões. Contudo, conforme demonstrado no balanço patrimonial, a municipalidade possui cerca de R$ 53 milhões em créditos de curto prazo, ou seja, em receber em 12 meses. Fica constatado que, apesar do déficit, o município não enfrenta risco de honrar suas obrigações financeiras. Com relação à análise da gestão fiscal, as receitas, a arrecadação total foi de 157 milhões, abaixo da meta de 221 milhões. As despesas, a meta de 221 milhões foi cumprida, pois as despesas somaram 160 milhões, menor do que o valor estipulado. O resultado primário, a meta de 1,5 milhão não foi cumprida, com resultado de 5 milhões negativos. O resultado nominal, a meta de 214 mil não foi atingida, com resultado de 4 milhões negativos. Com relação à dívida líquida de 10 milhões, cumpriu a meta, que era de 18 milhões, e a dívida bruta de 15 milhões, cumpriu a meta de 19 milhões. Despesas de pessoal. Foi constatado o cumprimento dos limites relativos à despesa de pessoal do Poder Legislativo e com o total do município. No entanto, a municipalidade gastou 57,92% da sua receita corrente líquida com o pessoal do Poder Executivo, que descumpre o limite estabelecido de 54%. É importante ressaltar que essa violação não constitui automaticamente uma irregularidade. Isso se deve ao fato que o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal estipula que, nos casos de despesas com pessoal que ultrapassem o limite estabelecido, o excesso deve ser eliminado nos 2 quadrimestres subsequentes. E, segundo a análise da diretoria técnica, o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023 revela que as despesas com pessoal do município estavam em 45% da receita corrente líquida, corrigindo essa situação. Com relação aos limites constitucionais e legais, em relação às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, a municipalidade gastou 36,97% das receitas, que cumpre o percentual disposto na Constituição Federal. Com relação à remuneração dos profissionais da educação, constatou-se que o município atendeu o requisito estabelecido e aplicou 84,17% desses recursos. Com relação aos limites de aplicação da complementação da União, o município destinou cerca de R$ 5 milhões para despesas na educação infantil, representando 78% do total de recursos, e 22% usados em despesas de capital. Da aplicação mínima de 90% dos recursos do Fundeb, o município utilizou 99,43% do total de recursos arrecadados. Com relação ao resultado do Fundeb do ano anterior, com relação a recursos arrecadados e não utilizados,
verificou-se que a municipalidade não utilizou cerca de R$ 1,5 milhão de reais acumulados nos exercícios anteriores, o que descumpre o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal, da Lei do Fundeb. Despesas próprias em ações e serviços de saúde, a administração municipal também cumpriu o limite constitucional, gastando 29% das receitas. Com relação ao duodécimo, o valor fixado foi de aproximadamente 2 milhões e representa 5,31% da base de cálculo prevista na Constituição, mas não foi verificado se os repasses foram feitos até o dia 20 do respectivo mês. Com relação aos aspectos previdenciários, o Junqueiro atesta que o seu regime encontra-se em situação regular. Dessa forma, encerro a análise dos pontos levantados na prestação de contas. Com relação à conclusão, considerando vou tentar ser mais breve e resumir a conclusão. Considerando que o município atendeu aos limites constitucionais, mas que apresentou algumas impropriedades, irei listar as determinações constantes na conclusão. Com relação à transparência e controle interno, que o parecer do controle interno seja desenvolvido de maneira mais detalhada, conforme as diretrizes estabelecidas no anexo 1 da Instrução Normativa 3/2011, e que haja publicação imediata no Portal da Transparência da Prestação de Contas de 2022, e com relação às atividades inerentes ao órgão de controle, que sejam executadas por servidores efetivos. Com relação à execução orçamentária, financeira e patrimonial, que os exercícios subsequentes o poder observe o princípio da exclusividade. Com relação à autorização excessiva para a abertura de créditos suplementares, é recomendado aprimorar a previsão orçamentária do município com o objetivo de reduzir a necessidade de realocações orçamentárias, mediante análise de série histórica das receitas e despesas nos últimos exercícios. Com relação à dependência do município, às transferências intergovernamentais, tomar medidas com vista a diminuir a dependência do município, além de tornar mais eficiente a gestão dos recursos. Com relação aos limites constitucionais e legais, que os exercícios subsequentes sejam observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei do Fundeb, de forma a utilizar os referidos recursos por meio de abertura de crédito adicional. Nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, voto no sentido de não conhecer da preliminaridade de nulidade suscitada pelo Ministério Público, que já foi feito o entendimento, emitiu o parecer prévio das contas do senhor Cícero Leandro Pereira da Silva, prefeito do município de Junqueiro, durante o exercício 2022, favorável à aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista as impropriedades apontadas com as determinações e recomendações contidas na conclusão, remeter cópia do parecer prévio e voto do relator ao gestor e à Câmara Municipal de Junqueiro, solicitar à Câmara que essa Corte seja comunicado o resultado do julgamento das contas e publicar o parecer no Diário Oficial dessa Casa, senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Renata com relação às contas de governo do município de Junqueiro do exercício 2022. Por favor, conselheiro. Excelência, senhora relatora, também é questão de posicionamento nosso, de coerência em outros processos que têm sido trazidos a pleno. Eu entendo que o parecer prévio a ser encaminhado à Câmara, ele fosse recomendando a rejeição das contas pelos seguintes fatos. Eu já vou começar até pelo final. A questão do controle interno, com respeito, inclusive, ao ministerial. É uma resolução já antiga nossa. É um processo, é um cargo que eu acho que não tem dúvida que deve ser ocupado por servidor efetivo. E eu sempre volto aqui no sentido de que isso, por si só, como consta da própria normatização da Corte,
era motivo suficiente para a rejeição das contas, está explícito lá. Então, esse é mais um caso. Eu até sugeriria, presidente, assim, tentando contribuir para que em todo o processo eu apenas informe isso, assim, conversamos a respeito, ver se o tribunal tem a possibilidade de conversar, inclusive com os gestores, para fixarmos um prazo. Acho que até aqui, pegando de empréstimo uma conversa que eu tive com a senhora Renata a respeito disso, fixarmos um prazo, esse prazo não obedecido, a nossa atuação, como Vossa Excelência costuma fazer, fez na caravana da escola, a cada município, olha, mande, porque eu estou aqui avisando. Então, acho que se nós fizéssemos isso, mesmo com esse lapso temporal, mas sempre é possível nós regularizarmos e conversarmos a respeito para que, olha, prazo tal, se não for adequado, a gente vai ter um outro posicionamento a respeito. Mas, assim, como ainda está dessa forma, eu ainda insisto na minha manifestação que só por causa disso seria motivo para rejeição. As questões... Sem interromper Vossa Excelência, mas já interrompendo naturalmente, eu acho que quando nós fixamos ponto de ressalvas nas avaliações de 2022, que isso é um ponto de avaliação que gera uma ressalva, eu já imagino que 2023, se persistir, já seria um ponto de reincidência e que poderia nos levar à rejeição das contas. Eu apenas faço essa observação para que Vossa Excelência possa naturalmente refletir e reforçar seu conceito. Se for assim discutido e aqui o plenário entender esse rendimento, esse ponto eu já excluo da minha análise aqui e fica aqui na análise das contas de 2023, se não tiver adequado, isso ocasionará a rejeição das contas. Eu acho que é mais um... Eu imagino que assim deve ser fixado, né? Cumprindo, presidente, porque 2023 já passou, né? Sim. 2024 a gente já está praticamente em junho. Já chegou. Não tem como, é verdade. E essa é uma mudança que os municípios precisam fazer, e o nosso tribunal precisa cobrar, mas é uma mudança que não ocorre do dia para a noite, porque depende da aprovação de uma lei na respectiva Câmara Municipal, criando cargos efetivos, né, fixando remuneração. Então é algo que demanda do Poder Executivo um certo tempo e planejamento também. Bem avaliado, mas de qualquer forma. Mas ficaríamos estacionados para 2026. Eu acho que é tempo suficiente. Perfeitamente. Assim, conselheiro Rodrigo, entendo. Mesmo que não haja, mas que pelo menos haja um esforço evidenciado, sério, doente, e olha, está aqui o projeto de lei encaminhado, protocolado, agora eu não posso. Sim, claro. E a gente faria a cobrança. Eu Eu concordo. consulto Vossa Excelência que o Ministério Público gostaria de fazer um aditivo. Hoje não é, excelência, fica à vontade. O Ministério Público, dois pontos. Primeiro, o mesmo entendimento, é que no caso concreto não ficou claro na análise que não havia servidores efetivos. A gente se pronunciou apenas com relação ao objeto, ao parecer do controle interno, que não teria analisado todos os pontos. Quando o parecer não analisa todos os pontos, o Ministério Público tem entendido que seria causa de ressalva. Quando realmente não há servidor efetivo, o Ministério Público entende que é causa de rejeição. Tanto é que na outra prestação de contas, aí nesses casos em que não há o servidor efetivo comprovadamente, aí a sugestão nossa ao colegiado. Uma das sugestões de um parecer do Ministério Público é uma determinação do tribunal para que seja realizado concurso público em prazo a ser assinado por esta Corte, para que ele passe a cumprir integralmente a instrução normativa. Então, em nossas manifestações, quando constatamos a ausência de servidor efetivo, nós estamos sugerindo que a Corte determine no parecer prévio isso, que resolveria o problema de só no parecer prévio 2025 a gente for analisar e rejeitar as contas. Então, já poderia vir essa determinação agora. E nós sugerimos também um procedimento de monitoramento, que foi recentemente disciplinado numa resolução, que é para acompanhar isso. Então, essa seria a nossa sugestão, determinar e fazer esse acompanhamento paralelamente às prestações de contas. Conselheiro, desculpe que interrompemos Vossa Excelência quando estava fazendo ainda a construção do seu voto. Uma dificuldade de entender
pela determinação, porque a gente está diante de contas de governo, né? Contas de governo, o Tribunal de Contas, ele não pode emitir pronunciamento de natureza decisória. O pronunciamento do tribunal é de natureza meramente opinativa, já decidiu inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então essa é uma discussão clássica, mas que o entendimento predominante é que não cabe nenhum tipo de sanção, não cabe nenhum tipo de decisão no âmbito do parecer prévio. O que a gente pode fazer determinar a abertura de um procedimento de destaque. Nesse procedimento de destaque a gente vai fazendo o termo de ajustamento de gestão com cada unidade, né? E aí eu concordo plenamente que talvez esse seja o instrumento mais adequado, mais eficiente. Estudaremos então o encaminhamento. Tá. Você, por favor. Eu até entenderia que como não é matéria de fundo do julgamento, mas justamente para não se julgar irregular, está se determinando que poderia, mas se tiver um procedimento mais célere, eu adiro sem problema algum, senhor presidente, conselheiro Rodrigo. Agora a parte chata, técnica, né? Assim, da questão... todos sabem, o parecer ministerial, a posição do órgão ministerial, ele não vincula. O parecer da Diretek da mesma forma. Então, é aí que eu faço a minha análise quanto a alguns pontos. Por isso que eu aqui, de forma até inadvertida, falei tecnicamente, mas é porque é análise mesmo, chata, enfadonha. Questão de números. Há um resultado orçamentário deficitário da ordem de 4.700.000. Mas esse resultado deficitário ele só foi possível por ter recebido de uma vez aquele valor da concessão de 38 milhões. Se não fosse assim, o resultado seria bem maior. Alegou-se um excesso de arrecadação para se justificar a abertura de créditos suplementares de cerca de 13.700.000. Mas veja, há um déficit de 4.700.000. Eu tenho aí uma cobertura de 13 milhões menos 4 milhões. 13 menos 4. Não teria como abrir 13 milhões com 4 milhões. O gestor ainda justifica aqui dizendo o que ele fez. Que o gestor alega que houve excesso de arrecadação quando se exclui as receitas vinculadas. No entanto, esse excesso de arrecadação, considerando apenas as receitas próprias, ocorre somente pela existência da receita eventual supracitada, decorrente da delegação de serviços. Então, já tem um déficit de 4 milhões com os 38 milhões. Se ele for excluir, eu nem sei como é que se poderia fazer esse cálculo. Com os 38 que ele recebeu, tem 4 milhões de déficit. Como é que ele abriu 13 com esse excesso? Não tem acesso. No mais, não há essa diferença para a abertura do que ele diz aqui, que desses 13 milhões não teria lastro para se cobrir a abertura dos créditos nacionais, conforme previsto lá no artigo 43 da Lei de Regência, que é 420, por não haver essa distinção entre receitas vinculadas e não vinculadas para o excesso. É apenas uma base de cálculo. E essa não existe. Outra situação também, em que se fica claro aqui, que esse excesso de arrecadação com receitas próprias ocorreu apenas pela existência dessa receita não eventual. Inclusive, o Ministério Público vem batendo muito nessa fiscalização, porque às vezes a gente não consegue identificar na contabilização. A não ser que a gente preste atenção e acabe comparando. Por que esse ano a receita foi tão alta se comparada com o ano anterior? Porque, tem uma rubrica aqui que é relacionada com a receita
da concessão recebida. No mais, há aqui umas situações, bobagem, mas revela a tecnia na contabilidade. Há lançado no balanço patrimonial um valor negativo de menos 142 mil. Não é irrisório, mas é só para demonstrar. Que representa empréstimos e financiamentos de curto prazo, gerando passivo circulante. Ou isso é um crédito, ou não existe. Porque eu não posso, no passivo circulante, lançar algo negativo. Porque, matematicamente falando, se não negativo for negativo, dá positivo. Por isso que eu estou presumindo que possa ser ao invés de um empréstimo, uma receita a receber. Mas, como está lá no balanço, não está correto. Na apuração de restos a pagar, e isso aqui, assim, não entenda, o relator, ele faz seu voto baseado na análise técnica, e o meu voto também eu levo a efeito a análise que é feita lá, e naquilo que eu não concordo, eu estou aqui apenas fazendo as evidenciações. Não é da crítica pela crítica, é até pela evolução, ou até, se no futuro entender que de alguma forma eu estou equivocado no meu raciocínio, que vindo de uma forma que a gente evolua, eu acho que é o ideal, inclusive. Outros restos a pagar, aí também quanto à questão da contabilização, há uns problemas. No balanço orçamentário, ele está inscrito como 4 milhões e 100. No financeiro, com 4 milhões e 100, 161 no financeiro e 135 no orçamentário. Uma diferença de R$ 3.500 é irrisória, concordo, é irrisória. Mas no balanço patrimonial, tem restos a pagar de 5 milhões e 100. Então a diferença aí já é 1 milhão, já não é mais tão irrisório. É contabilização. Essa matéria de análise é a mesma matéria que a diretoria fez, pegou para analisar, não tem diferença alguma. E, na verdade, não haveria nem disponibilidade financeira para as instituições desses restos a pagar. No mais, na questão da educação, aí é aquele ponto que a gente discorda, eu sou eternamente vencido, mas é bom que eu faça meu registro. Se formos utilizar, como utilizou, despesa, ao invés de ser pelo fundo, mas na rubrica da Secretaria de Educação com a Administração Geral, o município cumpriria o limite. Mas se formos descartar, porque pede que seja pelo fundo, em educação cumpriria apenas 20 inteiros e 22%, aquém dos 25 condicionais, senhor presidente. E aqui eu só estou falando dos pontos de discordância. Há inclusive uma situação aqui, e essa aqui a gente tem que observar, inclusive nas minhas prestações de contas, que é quanto à utilização do PENAT. Porque o PENAT, ensino na verba federal, ela não pode ir para o cômputo do MDE. Mas aqui, apesar de ter um valor relacionado a PENAT, há no anexo que esse gasto ele foi feito com recurso ordinário do município. E a rigor não teria problema. Mas é um ponto de marcação que eu chamo a atenção porque há um forte entendimento que poderia se estar utilizando verba do PENAT como se fosse recurso municipal. E essa é uma situação que chama a atenção de mais de 3 milhões e 200 mil. Entendo, isso aqui é da análise feita pela diretoria respectiva. No mais, por derradeiro, quanto à questão das despesas de pessoal, eu li atentamente o que disse a relatora e entendo que, como fez a análise da diretoria, o que ela falou é verdade, é fato. Mas, vendo com mais cuidado a questão do pessoal, ele já não vinha sendo cumprido, até aí tudo bem. Ok, então eu tenho aquela regra de trazer para regularidade, por assim dizer. Só que quando foi passada a informação
que no segundo quadrimestre de 2023 foi reduzido do percentual que já era de 57, aqui eu vou ficar aqui nos 57 inteiros e 4 centésimos, e foi reduzido para 45 no segundo quadrimestre de 2023, uma redução considerável. Ela é mais considerável ainda, senhor presidente, verificando que no primeiro quadrimestre de 2023, o gasto foi de 64. Então, de 57 pulou para 64. De 64 para 45. 15% de despesa econômica de um quadrimestre para o outro. Mas, ao invés de diminuir naquele percentual um pouco maior no primeiro quadrimestre, não diminuiu, aumentou. E no terceiro quadrimestre de 2023, 60 e 31. Então, na verdade, a despesa de pessoal ela não foi reduzida. Então, nesse sentido, forte nesses argumentos, que eu trago, eu voto no sentido que, indo o parecer prévio ao ato competente para julgamento, a meu sentir, ele vá pela rejeição das contas em função do que aqui redatei, senhor presidente, da análise feita unicamente na questão da análise técnica elaborada pela Corte de Contas quanto ao assunto, senhor presidente. Apresentado pelo conselheiro Anselmo um voto divergente, eu faço. Vossa Excelência agora. Eu gostaria só de esclarecer algumas questões levantadas. Com relação aos créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação, houve superávit nas rubricas delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença no valor de R$ 38 milhões, as transferências do Fundeb totalizando R$ 5.256.000 e as transferências de recursos de complementação do Fundeb de R$ 8.628.000. E considerando que dispõe no parágrafo 3º da Lei Federal que precisa ser pago 90% e apenas 10% por exercício, haveria a necessidade dessa abertura dos créditos adicionais. Com relação ao lançamento no balanço patrimonial do passivo e do patrimônio líquido, nós fizemos essa observação no valor de 142.126, que há negativo e não há correspondência na tabela de ativos. E com relação aos limites de despesas com educação, foram consideradas no cálculo deste limite as despesas de manutenção de programas do transporte escolar financiados com recursos não vinculados, no valor de R$ 3.254.000, em consonância com o inciso 8º do artigo 70 da Lei Federal 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, esse valor foi computado para os gastos limites constitucionais. Bom, como sempre faço, há um voto divergente, eu faço a tomada dos votos individuais. Como vota a conselheira Maria Cleide? Com todas as vênias ao conselheiro Anselmo, eu voto com a conselheira relatora Renata. Como vota o conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, eu também acompanho a relatora. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos com relação à suplementação. Eu acho que foi bem esclarecido e bem compreendido, né? Mas, por exemplo, esse é um ponto que o conselheiro Anselmo bate muito. Quando a despesa com saúde não sai do Fundo Municipal de Educação, ele simplesmente desconsidera tudo aquilo que não saiu do fundo como despesa com educação para fins de cálculo do limite. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem uma divergência muito grande e eu acho que deve prevalecer o princípio da realidade, né? O que efetivamente foi cumprido e que pese nada impedir que o tribunal possa adotar providências com a finalidade de apurar a responsabilidade do gestor que eventualmente realizou as despesas à margem do Fundo Municipal de Saúde, né? Fora Educação. Educação. Foi saúde. Foi saúde? Educação, né? Educação. Tá. Com relação à despesa com o pessoal, mas a lógica é a mesma. Né? A lógica é a mesma. Certo. Com relação à despesa com o pessoal,
conselheiro falou que houve a aplicação do redutor da lei de responsabilidade fiscal nos 2 quadrimestres subsequentes, porém em 2023 houve um aumento de, eu acho que 15% da despesa com pessoal. Meu raciocínio é simples com relação a esse ponto daqui. A gente está analisando contas de 2022. Né? Se ao longo de 2022 ele conseguiu reduzir as despesas com pessoal, enquadrá-las dentro do limite máximo, dentro do limite prudencial, ele atingiu o objetivo da legislação de responsabilidade fiscal. Se em 2023, que é um exercício financeiro subsequente, né, que não está sendo objeto de julgamento nessas contas, caberá a gente analisar, a partir da justificativa do gestor, se houve algum evento que tenha causado ou uma diminuição da arrecadação ou um aumento da despesa com pessoal. Então, eu não consideraria para fins de julgamento das contas atuais. Então, são esses argumentos, senhor presidente, apenas para que a gente possa enfrentar algumas questões que o tribunal precisa enfrentar para contribuir para mudar a realidade lá na localidade. E aí eu concordo plenamente com o que foi discutido aqui inicialmente, que quanto ao controle interno, que é uma unidade que pode contribuir muito com a atividade de controle externo, quando em funcionamento, em sinergia com o controle externo, a gente deveria dar uma atenção especial e cobrar a adequação não só à instrução normativa do tribunal, mas aos entendimentos que a Suprema Corte do nosso país já pontificou com relação a essas questões pontuais que foram trazidas aqui nas discussões. De modo que, com base nisso, eu estou acompanhando o voto da relatora, senhor presidente. Fica vencido o voto divergente do conselheiro Anselmo, vitorioso o voto originário. Mas Vossa Excelência queria fazer alguma consideração? Da questão do ano de 2022 e 2023, é que nos quadrimestres, nos 3 de 2022, as despesas de pessoal, só vou ficar consignado, foram 60,2, 61,51 e, ao final, atingiram o percentual de 57,04, só para ficar consignado. Vossa Excelência contou com a palavra, conselheira. O presidente, não tem mais processos para hoje. Para relatar agora pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Não, eu ainda teria aqui... Não, por favor. Não, é porque ela pediu a inversão. Sim. A inversão total de pauta. Desculpe, Vossa Excelência com a palavra. Doutor Alberto. Presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, Ministério Público, todos que nos assistem. Eu trago para relatar 2 processos que foram adiados da sessão passada. Perfeito. São os processos 19583 de 2023 e o 1290 de 2022. Então, inicio pelo número 19583 de 2023. Trata-se de uma representação efetuada pelo Ministério da Economia por meio da Receita Federal em desfavor do Instituto de Previdência Social de Palmeira dos Índios. Trata-se de representação oriunda da Delegacia da Receita Federal em Recife, Equipe Regional de Fiscalização, referente ao ofício 177 de 2023, pelo Ministério da Fazenda, que constatou auditoria fiscal determinada pelo termo de distribuição de procedimento fiscal, de número 041-0100-2023-00807, o qual apresentou irregularidade no recolhimento das contribuições sociais destinadas ao PASEP, no período entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Contribuições essas não informadas pelo contribuinte mediante a declaração de débitos e créditos tributários federais, DCTF, constante no relatório fiscal do processo administrativo referenciado, o qual apresenta a descrição pormenorizada juntamente aos meios de prova obtidos pela referida auditoria. O Instituto de Previdência Social do Palmeira dos Índios é pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no caráter de pessoas jurídicas com natureza de autarquia municipal.
teve como responsável pela gestão nos anos 2020 e 2021 os ocupantes dos cargos de presidente, senhores Adrailton Bernardo da Silva, diretor administrativo, senhor Eduardo Corrêa de Almeida, e da diretora financeira, a senhora Milene Araújo dos Santos. Neste contexto, houve a lavratura do auto de infração, que compõe o processo administrativo fiscal, também processo administrativo fiscal de número 11.274.620.609.2023.08, no valor consolidado em 3 de outubro de 2023 de R$ 714.023,89, tendo como valor originário do crédito constituído R$ 355.211,81, os demais sendo multa de ofício 75%, no valor de R$ 266.408 e juros no valor total de R$ 92.403. Tendo em vista o artigo 73A da Lei Complementar 101 de 2000 e do artigo 14 da Lei 8.429 de 2 de 6 de 92 e do artigo 18 da Portaria da Receita Federal de número 1750 de 2018, foram formalizada a presente representação para fim de apuração de ato de improbidade administrativa em desfavor dos agentes públicos mencionados acima, no período compreendido entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021, o qual foi encaminhado por ofício ao Ministério Público do Estado de Alagoas e a esta Corte de Contas, nos moldes do artigo 18 da referida portaria, para apreciação e os impulsos de sua alçada legal. Os autos foram remetidos ao Gabinete da Presidência para análise do requisito de admissibilidade do feito, que fora concedido o juiz de positivo de admissibilidade da demanda. Segundo a marcha processual, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas pelo meio do parecer emitido de número 3 PMPC 249/2024 RA, que opinou pelas seguintes medidas. Aí, senhor presidente, até para o Ministério Público, que é o final do relatório. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, na manifestação havida nos autos, o parquê posicionou-se pela emissão de um juízo positivo de admissibilidade, considerando a notícia de irregularidades no recolhimento dessas contribuições destinadas ao PIS/PASEP por parte da entidade municipal no período de 2020 a 2021 e que, conforme consta nos autos, gerou só a título de multa um acréscimo de R$ 266.408,76, mais R$ 92.000 de juros. Então, diante desses indícios evidentes de dano ao erário, em razão da inobservância dos deveres de fazer o recolhimento das contribuições devidas, o parquê manifesta-se pelo juízo positivo de admissibilidade, citação dos responsáveis e instrução do feito pela diretoria técnica competente. É o parecer, senhor presidente. Relator, por favor. Quanto à admissibilidade, peço ver na Vossa Excelência, eu posso passar, tanto que um ministério do governo federal que ofertou essa representação. Então, no tocante ao mérito feito, análise, o fato narrado pela representante estão aptos a ensejar a atuação desta Corte por constar indícios de irregularidades em virtude do exercício de cargo público pelo não recolhimento de contribuição relativa ao PASEP. O caso em análise busca apurar suposta ocorrência de dano ao erário, que tem como sanção o dever integral de ressarcimento por parte dos agentes causadores do dano. Nessa senda, cumpre salientar que a responsabilidade pelos encargos de ocorrência do inadimplemento é um dever imposto pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000. E aí eu discorro aqui sobre o que descreve também o Decreto-Lei de 2.124/84 e o artigo 16 da Lei 9.769 sobre as obrigações tributárias acessórias. Eu peço vênia para passar adiante. Cumpre também destacar que dispõe a legislação federal contra a obrigatoriedade de declaração por meio da chamada GFIP-DCTF, e que é regulado pela Lei 8.212 de 91, que é a lei que rege as obrigações tributárias da Previdência Social. A suposta inadimplência do ente público caracteriza infração à lei tributária atribuível ao gestor por falta de planejamento e de responsabilidade fiscal, se caracterizando como, caso
caso realmente seja constatado, como crime de responsabilidade fiscal. Apesar de não haver menção a atos praticados pelo prefeito do município, em tese, o gestor também teria responsabilidade pelos supostos ilícitos praticados, pois é o mandatário maior da gestão do ente. Isso porque a representação fiscal, ela só atribui a responsabilidade, em princípio, ao gestor do RPPS. E aí, cito aqui as prescrições do Código Penal a respeito dessas possíveis responsabilizações. Além disso, a omissão dos gestores, no caso concreto, atrai incidência do artigo 28 do Decreto-Lei 4.657/42, chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? É onde a questão da consequencialidade, mas também ele adota aqui sobre a questão do erro grosseiro, aquele manifesto, evidente, inexcusável, prática de culpa grave. Utilizamos que o presente processo e os processos 1297/2022, 1290/2022 e o 1301/2022 possuem elementos semelhantes, mas não são oriundos de auditorias, mas são oriundos de auditorias distintas, o que impede a conexão, por analogia ao artigo 55 do CPC, e, portanto, exigem decisões distintas, em princípio. Sendo assim, diante da conjuntura que se encontra esta Corte, a admissibilidade da demanda e o prosseguimento feito ensejaria em mais uma atuação tardia, o que não traria uma resolução concreta ao caso. Nesse viés, adotar uma decisão estruturada, como preconiza o conselheiro Rodrigo Cavalcante, parece ser a medida mais eficaz ao caso. Assim, concordamos com a manifestação do referido conselheiro no processo de número 14.508/2021, que já inclusive foi mencionado em relatoria de processos semelhantes no plenário passado. E uma das citações do que é: nunca é demais registrar que os processos de controle no âmbito dos tribunais de contas, a exemplo das auditorias de inspeções, fiscalizações de contratos, denúncias e apresentações, com exceção dos processos de prestação ou tomada de contas, não possuem um fim em si mesmo, pois, teologicamente, buscam principalmente construir um juízo de valor definitivo que, ao cabo, repercutirá na avaliação de contas de governo ou de gestão. Apesar de concordar com a juntada do relatório de auditoria, que foi realizado pelo Ministério da Economia nesse caso, porque oscila, às vezes, depende da gestão, Ministério da Economia, Previdência, até do Trabalho. Na respectiva expressão de contas dos entes municipais, defende, a partir do diálogo com os setores técnicos profissionais dos RPPS, que esta Corte de Contas deve adotar medidas estruturadas sobre a questão. Dentre elas, cito: fiscalizar anualmente a atualização dos cálculos atuariais nos termos da Lei de número 9.717/98, fiscalizar se os profissionais do RPPS estão certificados nos termos da portaria do Ministério da Previdência, número 1467/2022, fiscalizar se as contribuições patronais e contribuições retidas dos servidores estão sendo repassadas ao respectivo RPPS, focar na capacitação dos servidores dos RPPS, dar cumprimento à Resolução 7 de 2023 desta Corte de Contas, que trata dos layouts dos RPPS no Sistema Integrado de Auditoria Pública, editar a instrução normativa a respeito, intensificar parcerias com os Ministérios Público Estadual a fiscalizar regimes próprios de previdência e recomendar os entes municipais a adequação das leis que regem o CPPS em relação à emenda constitucional número 103. Isto posto, senhor presidente, senhoras conselheiros e conselheiros, Ministério Público, propõe a vossas excelências que decidam no sentido de não acolher a presente representações pelas razões expostas na presente proposta de decisão, determinar a juntada do relatório de auditoria que foi realizado pela Receita Federal, bem como da comunicação que originou o presente procedimento instrutórios nos autos respectivos expressões de governo e nos autos respectivos expressão de conta de gestão, tanto do prefeito quanto do presidente do Instituto de Previdência próprio, expedir ofícios ao atual prefeito e ao atual presidente do regime próprio de Previdência de Palmeiras dos Índios, alertando quanto à necessidade de correção imediata das falhas sob pena de responsabilização perante esta Corte de Contas e de outras instâncias.
alertar os atuais gestores que eventual descumprimento da decisão desta Corte, se não for acatada, poderá acarretar as penalidades previstas na lei orgânica deste Tribunal. Emitir cópia da presente decisão ao TCE Alagoas, na nossa Corte, para a adoção das medidas elencadas no item 26 da presente proposta. Determinar o envio de cópia do ofício da Receita Federal ao Ministério Público Estadual para dar ciência dos fatos e providências cabíveis. Enviar o mesmo ofício para o Ministério Público Federal para suas respectivas competências e dar publicidade para a decisão para o fim de direito que exigem. Senhor presidente, é como eu proponho a vossas excelências. Em discussão, a proposta de voto do doutor Alberto. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, da mesma forma que me manifestei em processo semelhante antes e venho manifestado nas sessões anteriores, também em nome da coerência, eu voto no sentido de que nós recebamos a representação e façamos encaminhamentos de praxe, sem descurar de todas as sugestões e demais encaminhamentos do relator, principalmente pelo vislumbre de dano em... Sou relator dos dois processos, excelência. Os dois processos, em ambos os processos. Foi isso, os dois, né? Em ambos os processos, valores aí a título de acessórios consideráveis, senhor presidente, nesse sentido que eu me manifesto. Havendo um voto divergente proposto pelo conselheiro Anselmo, eu colho os votos individuais. Como vota a conselheira Maria Cleide? Voto com a sugestão, aliás, com proposta o voto do Alberto. Como vota o conselheiro Rodrigo? Então, eu gostaria de fazer algumas considerações, até mesmo porque alguns encaminhamentos foram frutos de provocação do nosso gabinete, né? Recentemente eu estava assistindo um vídeo de julgamento da segunda Câmara, 2018. E lógico que na época o cenário era completamente diferente do cenário atual. E naquela época eu disse, eu estou votando pela admissibilidade, na certeza de que esse processo tinha dano ao erário, muito parecido à representação do Ministério da Previdência. E eu voto pela admissibilidade na certeza absoluta de que esse processo nunca retornará para julgamento definitivo dessa Corte de Contas. Eu posso até pedir para a minha assessoria fazer um recorte desse vídeo, porque chega a ser... enfim... E aí foi quando a gente começou a discutir, junto com alguns gabinetes aqui do tribunal, que nós precisávamos mudar a forma como a gente pensava o controle externo para ter mais efetividade, né? Trouxemos dentro da lógica do experimentalismo, da inovação, votos dispensando a manifestação da diretoria, com sucesso, né? Mas aí a força e com certeza era muito grande para que a diretoria se manifestasse. Mas temos, na nossa história, 3 processos em que eles estavam devidamente instruídos, completamente instruídos, e nós entendemos que se tratava de matéria puramente de direito, não precisava instrução quanto aos fatos. E a segunda Câmara julgou aqueles 3 processos. Posteriormente, nós modificamos, entendemos que ali poderia representar um precedente muito ruim para a Corte e a gente não estava em sintonia com os ideais da Atricom, que era de fortalecimento das unidades técnicas do nosso tribunal. E nós, então, diante da realização do concurso público, evoluímos no nosso gabinete com o propósito de trazer efetividade aos julgamentos, mas percebemos que se a gente admitisse tudo como representação, a gente não teria resultado, não teria julgamento definitivo nunca. Foi quando nosso gabinete, juntamente com alguns colegas de outros gabinetes, discutimos
formas alternativas de solução do litígio ou de solução daquele problema específico na municipalidade, né? Com relação a essas representações que só nos comunica o fato de que o município não encaminha as informações previdenciárias, eu acho que a Corte já tem um entendimento pacificado no sentido de arquivamento do feito, né? Os precedentes se repetem no sentido de arquivar. Porém, quando existe um indicativo de dano pela aplicação de uma multa, eu já vi a nossa Corte seguir inicialmente pelo arquivamento, determinando a juntada daquelas informações na prestação de contas de governo e de gestão, né? Posteriormente, eu vi isso regredir, né? No sentido de admitir como representação. Eu acredito que nós tivemos, não deve ter 2 semanas, em que nossa Corte admitiu como representação uma situação igual a essa. E hoje nós tivemos um voto corajoso do conselheiro Alberto, resgatando aquele entendimento de arquivamento, mas de juntada das informações nas respectivas contas de governo e de gestão para fins de responsabilização naqueles processos, né? O lado positivo disso é que a gente otimiza, e eu concordo plenamente, otimiza os feitos em um feito só. Mas eu acredito que nós podemos acrescentar aí, só uma sugestão que veio agora refletindo o voto do conselheiro Alberto. Eu acompanharia no entendimento de arquivamento do feito, de juntada das documentações nas contas de gestão e de governo, né? Mas acrescentaria uma determinação para a Procuradoria-Geral do município ajuizar a respectiva ação de ressarcimento em face do gestor. Uma coisa é fato, nós não temos capacidade para atuar em todos os processos. E na medida do que a gente puder fazer, por meio do controle interno, por meio da Procuradoria-Geral do município, eu acredito que o nosso tribunal acaba obtendo a efetividade que a gente tanto deseja por outros meios, por meios alternativos de solução do problema. Então eu só sugeriria isso, senhor presidente, de acrescentar um item lá nas determinações, fixando um prazo de 30 dias para que a Procuradoria Jurídica do município ajuizasse a respectiva ação de ressarcimento em face do gestor e encaminhando para a gente comprovação desse ajuizamento. É como eu voto. E acompanhando o entendimento do relator. Eu só saber se o relator acompanha o voto para apresentar. Senhor presidente, acho interessantíssima. Eu não tinha, inclusive, vislumbrado realmente essa providência que é interessante. Só faço acho que não poderíamos ter essa determinação por prazo determinado. Por quê? Porque o procedimento fiscal junto à Receita Federal, ele está ainda em encaminhamento, ele está com prazo suspenso para a defesa, do gestor. Então, eu, por exemplo, vislumbro, imagine, se colocando no lugar do contraditório, ele diga, não havia caixa para pagar isso. Então, estaria afastada, por exemplo, uma possível responsabilização direta do gestor, Porque estou dando só um exemplo, Eu não sei. Então, como falta esse direito sagrado, ao gestor, eu só não o colocaria. Colocaria de uma forma assim, complementando, se for possível, como ajuizar uma vez que provada exatamente o dano e o dolo, Isso, exatamente. Eu penso nesse sentido. Até de... Agora, peço mais um pouquinho de tempo, senhor presidente, só uma coisinha mais.
Olha, eu queria só colocar Vossas Excelências, e como já realmente veio essas colocações do conselheiro Rodrigo, eu mesmo mudei de opinião, eu era contrário a isso aí, né? Vendo o mundo real, que nós vivemos, né? Então, recentemente, quando do treinamento do MMDTC, no TC em São Paulo, fomos brindados com uma palestra que não era prevista para o treinamento do ministro André Mendonça. E ele foi gestor público, ele foi chefe da Advocacia Geral da União. E dentro da palestra dele, ele colocou que estava estudando um filósofo e professor já falecido da Universidade de Harvard, em 8 pontos que deviam ser evitados pela administração pública. Então, um dos pontos era falta de eficácia nas suas decisões. Então, decidir algo que não tinha eficácia seria um ponto a ser considerado. Outra era também, que ele colocou muito bem, sobre o chamado princípio da deferência. Eram as palavras que ele colocou, deferência às expertises. E deu como exemplo, por exemplo, um órgão de engenharia, né, do executivo. Ele tem muito mais expertise do que a nossa diretoria de engenharia, porque eles fazem, né? Inclusive, eles têm profissionais que, porventura, por exemplo, trabalham há 20, 30 anos naquilo ali. Então, a deferência, como nós não poderíamos nos substituir em relação a decisões que fossem mais técnicas. Então, no caso, eu, tentando aplicar isso aí, coloquei até na sessão plenária passada, eu fiz consulta aos técnicos e gestores desses regimes, né? E esses técnicos e gestores colocaram que a probabilidade, porque todas as decisões elas não são preemptórias, não se sabe se vai... Não existe o conceito de risco zero, né? Havia uma probabilidade maior de nós obtermos eficácia e êxito não de imediato, assim como tem a Instrução Normativa do Controle Interno, que tem sido uma evolução. Discutimos hoje, por exemplo, a Conselheira Renata, a questão de se o servidor é efetivo, mas existe controle interno. Antes da resolução, a maioria nem sequer tinha controle interno, né? Então, é nessa lógica, entendeu? E considerando os recursos que eu propus a Vossas Excelências, entendeu? E agradeço ao conselheiro Rodrigo, mais ainda pelas sugestões que eu encampo e a Vossas Excelências assim decidirem. Como vota a conselheira Renata? Acompanhe a proposta do relator. Fica vencido a divergência do conselheiro Anselmo e vitoriosa a proposta de voto do conselheiro substituto Alberto. Vossa Excelência ainda tem... Não, o outro foi a mesma lógica, é o de 1.290 de 2022. Ok, está votado também no mesmo sentido. Conselheira Maria Cleide, para relatar, Sim. por favor. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Ricardo, que oficia nesta corte, Ministério Público de Contas. Eu tenho apenas um processo, presidente, que é o processo 24.117 de 2023. Trata o presente processo de comunicação proveniente da Defensoria Pública da União, recepcionada por este tribunal como representação, através da qual fora informada a instauração de procedimento de assistência jurídica para acompanhamento, fiscalização e promoção de medidas voltadas à garantia dos direitos da comunidade quilombola remanescente Saco dos Mirandas, face a supostas irregularidades ocorridas no transporte escolar de crianças no município de Mata Grande. Consta na presente representação relatos de possíveis irregularidades na prestação de serviços públicos de transporte escolar, considerando que as crianças são transportadas em veículos tipo picape, modelo Chevrolet D20. Ademais, em resposta à solicitação da Defensoria, o Poder Público Municipal deixou de informar como os recursos destinados ao transporte foram utilizados, alegando apenas serem insuficientes para a aquisição de ônibus escolares.
Em atendimento à devida instrução processual, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número 692, opinando pelo juízo positivo de admissibilidade. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, conselheiras, o Ministério Público de Contas vem manifestar aqui a preocupação em relação a esses processos de representação, tendo em vista que nós temos que adotar um procedimento que assegure a isonomia, que assegure uma previsibilidade em relação aos critérios de admissão. Me parece que a legislação ela estabelece como critério para conhecer uma representação a presença de indícios de irregularidade em relação à matéria que diga respeito à fiscalização do tribunal. Então, diante de um processo em que esses indícios estejam presentes, eu vejo com muita dificuldade nós invocarmos outras razões que não se refiram a esses aspectos para não admitir uma representação. Então, se a Corte não tem condições de processar as representações que aqui chegam, ainda que elas tenham o preenchimento do requisito relacionado aos indícios de irregularidade, esse óbice, ele é um óbice que é universal. Ele se aplica a todas as representações. Então, eu não posso utilizar um argumento que é o do impedimento da Corte para analisar determinada representação, porque a Corte não teria condições em relação do seu quadro pessoal, e muito embora tenha feito concurso recentemente para atender essa demanda, e utilizar isso como argumento para arquivar umas e não arquivar outras. Então, se é esse o problema, se nós não temos como dimensionar a força de trabalho no sentido de dar vazão a isso, então vamos arquivar todas de plano, estabelecer que não será possível. Porque numa representação em que eu tenho um auto de infração que reconhece um valor de 10 milhões de reais a título de multa, 1.200.000 a título de juros pelo atraso do envio de informações que deveriam ter sido enviadas, e outro de 266 mil, realmente, se isso daí, um documento vindo de um órgão oficial que demonstra a existência desse volume, desse valor. A questão de como lidar com isso é um outro problema. Nós sabemos que as representações e denúncias, elas são procedimentos de índole constitucional. Vamos deixar de exercer essa competência, essa atribuição, e quando a realidade nos chamar a atenção e vier uma representação que traga fatos que são fatos, digamos assim, de extrema relevância, como agora, semana passada, uma atuação do Ministério Público Estadual em uma contratação que abrange vários municípios e que esta Corte já tinha atuado em abril, no plenário, reconhecendo a admissibilidade de uma representação, inclusive relatada pela eminente conselheira Maria Cleide, e, na ocasião, inclusive, se debatendo para abrir um procedimento em relação a todos os municípios. E aquele caso concreto, ele era de uma representação de um ex-prefeito. Então, o caso chegou ao Tribunal de Contas, não foi pelo Ministério Público que atuou agora nessa operação, foi um cidadão, ele não é mais detentor de mandato eletivo, que comunicou os fatos ao tribunal, que envolveria um determinado município e que, na apuração dessa ação civil pública, que, salvo engano, tramita no TRT, porque envolve contratação de mão de obra, verificou-se que envolve 20 municípios e a Corte passou a atuar. Bom, mas a Corte não tem condições de atuar em representação, então não vamos atuar nesse caso, de extrema relevância. Então, eu acredito que temos que estabelecer critérios objetivos para delimitar quando vai atuar em uma demanda ou não. Eu sei que tem um plano anual de fiscalizações, e justamente que ele vai definir quais são os critérios, tem o plano de trabalho, tudo isso já foi devidamente regulamentado, mas me parece que isso deixa um aspecto muito amplo, porque num caso em que temos 10 milhões de multa que foram atribuídas, realmente eu fico um pouco preocupado com as consequências disso. Neste caso daqui, temos algo que não vai envolver, digamos assim, recursos do município ou do Estado, porque são recursos federais, mas envolve um direito fundamental de extrema relevância, que inclusive é algo que atrai muito a atenção da conselheira Renata, que é justamente o transporte de crianças para o acesso à escola. São recursos do PENAT.
Então, aqui no município de Mata Grande, né, a comunidade quilombola do Saco dos Mirandas, nessa representação que foi encaminhada pela Defensoria, constatou que o transporte estava ocorrendo por veículo modelo picape Chevrolet D20. E aí verificou-se que há outro processo na Corte, não é, que trata deste procedimento, que é o 6447/2018, e consta lá que afirmou-se que o município possui extensa zona rural, utilizava esses veículos para transportar os alunos e que haveria esse dilema entre manter os veículos para realização ou suspender o serviço. E aí verificou-se que já havia aqui então um processo desde 2018 tratando dessa demanda, dessa temática, e que até agora não houve solução. Então, aqui na manifestação do colega, ele também entendeu que houve o descumprimento de normas do FNDE, normas de grande relevância, porque envolvem aqui o acesso à educação e por parte de crianças, e colocando inclusive em risco, né, a vida, a integridade desses menores. Então, nesse caso, o colega manifestou-se pelo juízo positivo de admissibilidade desta representação. Manifestação essa que eu reitero, né, nesse sentido de que nós tenhamos, nesses casos, que admitir quando estão presentes os requisitos legais e devemos, aí sim, numa outra etapa, verificar como o tribunal lidará com essas demandas que surgem, né, quando o tribunal é chamado a tomar essas decisões. É o parecer, senhor presidente. Relatora, por favor. Senhor presidente, dentro das colocações aqui do gabinete do Ministério Público, esse é um caso realmente que me chamou a atenção, por se tratar de um recurso, apesar de ter vindo da Defensoria Pública da União, nos surgiu uma dúvida se caberia ao nosso gabinete, ao nosso tribunal, dar continuidade a esse processo. Daí nós entendemos que podemos fazer realmente o juízo, a admissibilidade e dar continuidade a essa investigação. Então, inicialmente, excelências, gostaria de mencionar que nos autos consta a informação acerca de política pública voltada ao investimento de recursos no transporte escolar das crianças nas regiões rurais, qual seja o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, através da qual o município teria recebido repasses financeiros com esta finalidade. Logo, faz-se necessário a instrução dos autos para se averiguar se os recursos utilizados pelo município são provenientes da União ou do município, bem como se estão sendo utilizados dentro dos parâmetros previstos em lei. Pois bem, tendo em vista que o presente processo preenche os requisitos de admissibilidade nos moldes da legislação vigente, em especial a nova lei orgânica desta Casa, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, bem como em consonância com a manifestação do Parquê de Contas, eu voto pela admissibilidade da presente representação, tendo em vista que, mesmo preenchendo, a mesma preenche os requisitos do disposto no artigo 102 da nossa lei orgânica, pelo encaminhamento dos autos à diretoria técnica da DEFAFON, para que realize a devida instrução processual, incluindo a notificação do gestor, solicitação de documentos, dentre outras ações necessárias à apuração dos presentes fatos, tendo como base o artigo 74 da nossa lei orgânica. Que a diretoria técnica se designe a pesquisar se existe no âmbito desta Corte de Contas a cópia integral do processo administrativo que resultou na contratação da empresa de locação de veículos modelo D20 para a realização de transporte escolar, solicitando, em caso positivo, o apensamento do referido contrato à presente representação. E solicitar à presidência desta Corte que inclua no plano anual de auditoria, inspeção in loco, para apuração e fiscalização dos fatos ora apurados nos presentes autos. Cientificar aos interessados no inteiro teor desta decisão, publique-se para que resiste e produza os defeitos legais. É assim como eu voto, presidente. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleide. Por favor, conselheiro. Presidente, também vou tentar ser breve nos meus comentários e pegar um pouco o gancho que foi levantado pelo doutor Ricardo com relação a nosso juízo de admissibilidade diante da ausência de uma normatização específica que trate da aplicação
da seletividade. Primeiro faria uma pergunta, o doutor Ricardo não precisaria responder, mas para nossa reflexão. Vamos supor que a gente recebesse uma denúncia de dano ao erário. Vou dar um exemplo gritante para que a gente possa raciocinar. De dano ao erário, praticado contra um determinado município, no valor de 50 centavos. Tá? Lógico que a gente não tem um normativo que estabeleça de forma clara que naquele caso dali a gente não deve admitir como responsabilidade, como representação, né? Mas a gente aplicando explícita ou implicitamente princípios constitucionais, como da razoabilidade, como da eficiência, da economicidade, eu não tenho dúvida que essa Corte de Contas não admitiria como representação. E aí eu lembro que o sistema jurídico, nós temos dois sistemas jurídicos no mundo ocidental. Nós temos um sistema jurídico de origem romana, germânica, muito com base em normativos, e nós temos um sistema jurídico que vem ganhando força no Brasil, que fortalece exatamente as decisões jurisdicionais, as decisões dos tribunais de contas, que é o sistema jurídico do common law. Né? Cada vez mais a gente tem a influência do direito norte-americano no direito brasileiro. O doutor Ricardo é doutor nisso daí, sabe explicar muito melhor do que eu. Hoje eu sou um pragmático. Mas eu vejo que essa ausência de normatização específica, ela não é um impeditivo para a atuação estatal, ela não representa um impeditivo para a atuação do órgão de controle. Mas, de fato, eu concordo que a gente precisa regulamentar melhor. Né? Concordo que a gente precisa regulamentar melhor. Mas enquanto a Corte não tiver, digamos assim, a decisão, o entendimento completamente maduro, a maturidade necessária para regulamentar por meio de resolução normativa, eu não consigo, diante da responsabilidade que a gente tem aqui, inclusive responsabilidade perante a Corte, não conseguiria admitir como representação esse exemplo que eu dei para vocês, e não conseguiria admitir como representação aquelas comunicações que nós recebemos em que não houve o fornecimento de informações por parte do Ministério da Previdência. Estou falando isso e se refere um pouco ao processo anterior, porque em que pese ter sido julgado, o doutor Ricardo acabou trazendo alguns elementos para a discussão, que não é ruim, é bom. Né? A gente está aprendendo com ele, eu acho que alguma coisa ele reflete também do que eu falo aqui. Né? O propósito nosso é único, a gente proporcionar um controle externo mais eficiente. Então eu fico muito tranquilo com relação àquele último processo em que pese os dois, segundo mencionado, ter ocorrido dano, porque a gente não deixou de atuar. Eu acho que seria muito mais temerário a gente atuar diante de um título que não está nem sequer formado, né? Não está consolidado e que pode ser desconstituído, inclusive, lá na frente. Mas, enfim, com relação ao caso concreto que foi trazido pela eminente conselheira Maria Cleide, do juízo de admissibilidade envolvendo o transporte escolar. Eu me recordo que recentemente nós tivemos um caso relatado pelo conselheiro substituto Alberto, senhor presidente, que era referente ao monitoramento por aplicativo de portal de transparência. Eu dizia assim, mas qual é a consequência? Não cumprir o normativo e tal. O tribunal votou pela admissibilidade como representação e naquele momento eu votei contrário à admissibilidade como representação. Né? Eu não enxerguei gravidade, eu enxerguei muita relevância na matéria, mas não enxerguei a gravidade necessária ao juízo positivo de admissibilidade. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação gravíssima. Talvez
em uma repercussão muito menor, porque é um caso isolado, mas nós temos o transporte escolar por meio de uma caminhonete, né? E diante da gravidade, aí eu concordo com a conselheira relatora, e não teria também nenhuma dificuldade em acompanhá-la pela admissibilidade de representação, mas eu determinaria imediatamente uma equipe indo à municipalidade para impedir a realização, por meio de fiscalização, né, de um transporte escolar que está completamente à margem não só da legislação, não só de algo meramente formal, mas do mínimo de segurança para aquelas crianças daquela comunidade. Então, eu acompanho o voto da relatora, sugerindo que a gente possa, nesse momento, acrescentar algum mandamento no sentido de impedir a continuidade dessa situação, senhor presidente. É como eu voto. Continua em discussão. Só para, a título de sugestão, assim, só para dar um conhecimento a vossas excelências, eu conheço um pouco da realidade da região do Sertão, sou de lá, né, e sei bem como é que funciona. A defesa que foi feita à defensoria, o gestor fala da dificuldade que existe, né, por não ter estradas, que o acesso de ônibus é difícil. Mas é justamente por este motivo que eu estou primeiramente ouvindo o gestor, para que depois nós possamos tomar providência no sentido de realmente fazer com que funcione da melhor forma. Esse é o meu posicionamento, o entendimento. Mas estamos aqui abertos à discussão. Conselheira Renata. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, também doutor Ricardo Schneider, membro do Ministério Público, nós instituímos o Núcleo Integrado de Trabalho pela Primeira Infância aqui no Tribunal de Contas. Estamos elaborando um planejamento e essa questão nós podemos levantar como uma estratégia também de atuação. Nós estamos pensando em fazer algumas fiscalizações, algumas visitas, né, às unidades para verificar como é que estão as instalações, e a gente poderia também incluir na pauta dos trabalhos essa questão do transporte escolar. Sim, será muito bem-vindo. Continua em discussão. O conselheiro substituto Roberto, não obstante não votar nesse projeto, mas é um auditor que pode nos trazer enriquecimento. Sim. Portanto, eu considero a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Queria aproveitar, né, as colocações, e inclusive a brilhante intervenção do Dr. Schneider, como sempre, mas precisamos fazer, como diz, separar o joio do trigo. O fato de não admitirmos alguns processos como representação não significa que estamos lavando mãos. Nada disso, né? Então, e outros que podem ser, porque afinal de contas, julgar é o que é jurisdição, dizer o direito no caso concreto. Então, também não se pode ser igual para todos os casos. É por isso que existe o julgamento, né? Para se analisar o caso concreto. Então, por exemplo, no caso da conselheira Cleide do transporte escolar, essa corte tem, inclusive, plena condição de fazer isso de forma muito célere, porque temos o aplicativo junto com o Ministério Público, inclusive um convênio de trabalhos com o Ministério Público Estadual. Então, isso aí é pleno. Já, por exemplo, nas questões que foram colocadas antes, não se lavou as mãos. Nós, inclusive, foi aceito pelo tribunal, né, pleno, que há uma comunicação ao Ministério Federal, porque já que trata-se de tributo federal para a cobrança disso, ao Ministério Público Estadual, para que possa atuar também nisso e também no dano erário, inclusive com sugestão adicional do conselheiro Rodrigo pela PGM municipal, só como exemplos, além das outras decisões estruturadas. Então, o fato de uma representação não ser admitida no sentido formal de representação não delineia a inação do Tribunal de Contas, de jeito nenhum. É apenas uma outra forma de atuar. Inclusive, eu coloco bem tranquilidade isso, senhor presidente, que eu assisti, inclusive, há um tempo atrás, uma apresentação sobre a questão do Brumadinho, e que o Ministério Público Federal
colocava que foram utilizados, observe bem, foram utilizados instrumentos que não eram, inclusive, previstos em legislação específica, através de acordos, porque os instrumentos formais que nós temos, eles não eram suficientes para resolver de forma com eficácia aquele caso concreto. Não é transitar à margem da lei, é tentar utilizar o sistema jurídico. Aliás, o Conselho Rodrigo tem uma outra, como é que é o nome? Não é sistema jurídico, uma outra palavra que ele diz que a lógica jurídica, não exatamente só os normativos. Juridicidade, né? Isso, exatamente, né? Para resolver aquelas questões que, eventualmente, podem parecer que não estão sendo aplicadas, mas estão, como eu estou dando exemplo concreto. Mas era só isso que eu queria falar para Vossa Excelência. Continua a discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo com o voto da conselheira Maria Cleide, permaneçam como estão. Aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, esse é o meu único processo. Só adiantando, presidente, já acatando também a sugestão da conselheira Renata, eu acho que nós poderemos já encaixar justamente esse município e alguns mais que surgirem nesse planejamento das fiscalizações. Ok. Não havendo mais processo a ser relatado, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros e as senhoras conselheiras para a próxima reunião, a próxima sessão, em horário regimental. Encerro a presente sessão, desejando a todos uma ótima semana de trabalho.